Pessoal, Igor aqui e agora nós vamos estudar a prescrição penal. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: um caso de um político que desvia ah, dinheiro público, o caso vira notícia, a população ela fica indignada, o Ministério Público denuncia, o processo começa, mas se arrasta. Anos passam, recursos mais recursos, instâncias mais instâncias, e aí um dia o juiz abre o processo e fala uma coisa que ninguém esperava: extinta a punibilidade, prescrição reconhecida. Olha, o crime existiu, as provas existiam, mas o Estado perdeu o direito de punir. Pois é, isso pode acontecer, a princípio pode nos parecer injustos, mas a prescrição tem a sua razão de ser, como vamos ver nos momentos seguintes. Isso já aconteceu em casos famosos. Parte dos crimes apurados na chamada Era Collor, nos anos 90, prescreveu ao longo das décadas de transmutação. A prescrição atinge cerca de um terço das ações penais que chegam ao STF contra autoridades com foro privilegiado. Então, ela é muito efetiva para a defesa em casos de crimes de colarinho branco. Então, nessa aula, a gente vai aprender sobre a prescrição penal. Primeiro, começar com o conceito dela. A prescrição penal é a perda do direito do Estado de punir alguém pelo decurso do tempo. Então, o Estado demora demais para agir e ele acaba perdendo essa chance de punir. É assim que funciona, desse jeito. Por que ela existe? A prescrição ela existe por três motivos. Primeiro é que, com o tempo, as provas enfraquecem, as testemunhas esquecem, documentos somem, a verdade fica difícil de reconstruir. E por essa dificuldade de se reconstruir a história, de chegar à verdade real, é que se aplica a prescrição. A segunda é a pena tem uma função social. Se o crime foi cometido há muito tempo e o réu não voltou a delinquir, a sociedade já não tem mais um interesse de punição. A terceira, o Estado não pode ser eternamente omisso e depois cobrar do cidadão. Se o próprio sistema demorou demais, ele arca com as consequências. Agora vamos ao que interessa, que são os prazos. Eles estão no artigo 109 do Código Penal, estabelece cada prazo. Funciona da seguinte maneira: com base na pena máxima do crime. A gente pega a pena máxima do crime e é a partir dela que nós vamos fazer o cálculo. Se a pena máxima for inferior a 1 ano, prescreve em 3 anos. Se a pena máxima for superior a 1 ano até 2 anos, prescreve em 4 anos. Se for superior a 2 anos a 4 anos, prescreve em 8 anos. Se for superior a 4 anos a 8 anos, prescreve em 12 anos. Se for superior a 8 anos a 12 anos, prescreve em 16 anos. Se for acima de 12 anos, prescreve em 20 anos. Então, quanto mais grave for o crime, quanto mais alta a pena máxima dele, mais tempo o Estado tem para agir, mais tempo o Estado tem para agir. Existem dois tipos de prescrição. O primeiro é a prescrição da pretensão punitiva e o segundo é a prescrição da pretensão executória. Tem efeitos práticos muito diferentes. No caso da prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes do trânsito em julgado. O Estado ainda não condenou em definitivo e o tempo passa. Então o processo é extinto, o réu volta a ser tratado como se nunca tivesse sido acusado, sem reincidência, sem maus antecedentes. O segundo é a prescrição da pretensão executória. Aqui o réu já foi condenado em definitivo, mas o Estado demorou para executar a pena. Resultado, vai haver condenação no papel, gerando efeitos, mas a pena não poderá
mais ser cumprida. A diferença é importante. No primeiro caso, nem o efeito da condenação fica. No segundo, a condenação existe e gera efeitos, mas não há mais prisão. Quando começa a contar o prazo da prescrição? Em regra, na prescrição, antes da condenação, o prazo começa a correr do dia em que o crime foi consumado. As exceções estão no artigo 111 do Código Penal, que é importante que vocês leiam. Dentre elas, as mais importantes é que nos crimes permanentes, conta do dia em que cessou a permanência. Em certos crimes, como a falsificação de registro civil, conta do dia em que se tornou conhecido os fatos. O prazo pode ser interrompido e ele zera e começa do zero. Isso está no artigo 117 do Código Penal. As principais causas são, dentre outras, o recebimento da denúncia pelo juiz, a pronúncia nos crimes do júri e a publicação da sentença condenatória. Então, vamos ver como é que ocorre na prática esse sistema. Crime consumado, prazo prescricional começa a correr. Recebimento da denúncia, o MP oferece denúncia, o juiz recebe, o prazo zera e começa de novo. A mesma coisa com a sentença condenatória, publicada a sentença, zera de novo o prazo. Por isso, assim, que em processos longos, às vezes prescreve entre uma fase e outra, entre marcos interruptivos, porque há essas interrupções de tempos em tempos. Uma pergunta que a gente pode fazer é se existe crime que não prescreve, ou todo crime prescreve. Não. A Constituição prevê crimes que não prescrevem. São eles o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Fora esses dois crimes, todos os outros prescrevem. Vamos a um exemplo. Um deputado condenado por peculato, o processo tramita por anos no STF, denúncia, recursos, mais recursos. Quando a discussão chega ao fim, o prazo prescricional já se esgotou entre dois marcos de interrupção. Prescrição reconhecida, punibilidade extinta. Então, o sistema ele tem limites, e um desses limites de punição é a prescrição, pelos motivos que nós estudamos, seja por questões probatórias, seja por questão pela perda do interesse de punir por parte da sociedade, há esse limite, esse obstáculo, que é a prescrição em face do direito de punir do Estado. Ela não é um bug do sistema, mas nas mãos de quem pode pagar bons advogados e arrastar processos por décadas, ela vira uma ferramenta muito poderosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.